Fala pessoal, tudo certo? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fala Fê no Crente Version. Pessoal, como eu disse, nós temos essa série dentro da série, que é a série Bíblia, certo? Nós já falamos sobre o relato histórico, nós já falamos da confiabilidade do relato histórico bíblico. Agora nós vamos falar sobre as evidências arqueológicas. E as evidências arqueológicas estão mais direcionadas ao Antigo Testamento. Claro que o Novo Testamento tem evidências, sim, comprovando, mas eu vou dar uma ênfase no Antigo Testamento. No outro episódio, nós falamos que o relato bíblico histórico, principalmente do Novo Testamento, é o mais fiel e verdadeiro possível. A ciência histórica, a metodologia de ciência para comprovar a história, ela bate 100% com a Bíblia. E aí eu vou começar aqui, é claro que algumas coisas não vão ter a ver com a Bíblia, não vão ser emocionantes, mas é só para a gente ter noção, como eu disse, de veracidade do relato bíblico. É uma lista de reis. Essa lista é datada de séculos antes de Moisés. E dentro dessa lista vai se passando o nome de reis. E essa lista quer dizer que é importante falar do nome dos reis, datando o início e o final do reinado. Dentro dessa lista tem um relato sobre um dilúvio, uma inundação mundial. É claro que se o relato histórico, se o relato bíblico fosse apenas uma metáfora, fosse uma maneira de colocar para a gente pensar como um renovo, ele não estaria esse relato fora da Bíblia, porque seria um ensino bíblico, certo? Então essa evidência foi achada nesse documento. E o épico, eu acho que deve ser uma história top de Gilgamesh. Gilgamesh é listado nessa história como um homem que recebeu uma revelação de deuses e esses deuses ensinaram ele a construir um barco gigante que salvaria dessa inundação do planeta. Mais uma vez o relato do dilúvio fora da Bíblia. Mais um são escavações que fizeram de uma cidade e conseguiram descrever essa cidade como a cidade de Ur, que é citada na Bíblia, como Ur, a cidade onde Abraão morava. Essa era uma grande metrópole. E como as escavações chegaram à conclusão que era uma grande metrópole. E de acordo com o relato da Bíblia, eles identificaram que aquela cidade que era Ur, por conta dos relatos dos ídolos, de muitos ídolos que tinham naquela cidade. Os tabletes de Nuzi. Não sei por que desse do nome, mas são tabletes como se fossem pedras, com datas, como se fossem recibos, cartas com nomes. E esses relatos mostram algumas histórias e cidades, aparecem histórias e cidades da Bíblia. Isso comprova que aqueles personagens realmente estavam por ali. E teve um outro achado, mais um achado em Siquém. Em Siquém acharam umas ruínas, escavaram, onde tinha algumas, como se fosse templos, uma casa como se fosse templo, e dentro desse templo tinha altares intocáveis, que não foram mexidos, que não foram usados. E as descrições desses altares, elas estão na Bíblia como os altares de Baal, a descrição deles. Então, provavelmente, com o relato bíblico e o relato histórico, a arqueologia comprova que sim, de acordo com as medidas, de acordo com a história, o relato pode ser verdadeiramente esses templos, esses altares de Baal. Foi encontrado um relato de um rei chamado Merneptah. Não sei se pronuncia assim, se é correto. Mas ele era rei e era faraó. Esse faraó descreve em 1230 anos antes de Cristo que já havia um povo chamado Israel e que era inimigo dele. Então essa descrição comprova que o povo já existia há 1230 anos antes de Cristo. Temos as pedras moabitas. Essas pedras moabitas eram escritos que tinham nomes, que tinham relatos, e esses relatos é o relato mais antigo, não tem a data, mas é o relato mais antigo a se identificar nomes de pessoas que fazem referências à Bíblia. Pessoas que estão na Bíblia, nomes, esse relato é o relato mais antigo, que corrobora como se eles já tivessem vivido. Também foram achados e escavados o túnel, conhecido como túnel de Ezequiel. No relato bíblico se escreve um túnel
para saída de água, se eu não me engano era para mais alguma coisa e tal, mas esse túnel foi encontrado e nas escavações estavam no final do túnel escrito que era o túnel mandado, foi feito, mandado por Ezequiel, e aí a data e o negócio tudo direitinho você pode ver fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. O túnel de Ezequiel. Foi achado o túnel com escrita sobre o término da obra, onde terminou a obra, com o nome de rei Ezequiel. Aí como eu disse, eu fiz uma pesquisa por cima para deixar mais claro possível para passar para vocês. Mas foi encontrado um pilar escrito Jerusalém, exatamente como como se fala hoje, como se escreve hoje, no hebraico ainda usado hoje. Isso colabora para expectativas de termos hoje a capital de Israel como Jerusalém. Por quê? Porque há muito tempo já se é falado. E esse pilar com um nome exatamente igual ao escrito hoje é muito importante por conta dessa possibilidade de Jerusalém de existir e ser a capital há muito tempo. Mais um relato foi se achado uma cidade inteira e foi ser escavada ela. E nas portas, o interessante é que nos portões e nas portas da cidade tinham bancos para as pessoas se sentarem. E no relato bíblico, de acordo com a história bíblica, os anciãos, o ancião e as pessoas de importante que queriam falar algo, eles iam às portas da cidade e eles falavam lá para que todo mundo soubesse, para que mostrasse a importância. Então, ter um banco na porta da cidade colabora muito para essa interpretação dessa passagem bíblica, dessas passagens bíblicas, né? Então, a escavação de uma cidade encontra-se na porta da cidade o banco conforme estava escrito lá. Isso colabora para quê? Por que a gente pode falar disso? Porque isso coopera para não ser mentira aquilo que está escrito lá. Como eu disse, o relato histórico do Novo Testamento ele é muito confiável. E os achados arqueológicos colaboram para os relatos bíblicos. Agora eu vou falar sobre o reinado davídico. Existia muita dúvida, partindo dessa descoberta, sobre o reinado ser um reinado geral, sobre Davi reinar sobre todo Israel, sobre todo o povo de Judá. Então, esse achado mostra que fora de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, se acharam um palácio com arquitetura igualzinha às do o que é confirmado como obras construídas a mando de rei Davi. Então mostra-se que muito longe já tinha arquitetura idêntica, como se fosse a mesma pessoa construído nos mesmos locais, mesmo distante do centro de Jerusalém. Isso colabora para a gente entender que o reinado foi realmente um reinado muito grande, um reinado com muita escala. E um relato muito importante que eu acho muito interessante é o relato de a descoberta de um túmulo de uma pessoa que não era faraó, mas era um túmulo egípcio. E esse túmulo ele era feito da mesma maneira, com a mesma importância de uma pessoa que fosse o faraó. Como que eu posso explicar? É como se tivesse o rei do nosso país e o túmulo dele fosse parecido com o dessa pessoa. Mas ele não tinha um túmulo igual, porque ele não era rei. Mas o túmulo era tão bonito e tão importante como o do rei. E esse relato colabora para a história de José. José não era egípcio, José não era o rei do Egito, ele não era faraó. Mas o túmulo dele mostra o quão importante José era. Isso que eu digo que colabora para o relato bíblico. É aquela conversa, mas é 100% chance de ser esse? Ninguém pode declarar. Isso é assim. Mas de acordo com o que bate, de acordo com o que vem colocado, de acordo com o que se é achado, bate diretamente com aquele personagem bíblico. Nenhum achado arqueológico bate de frente com o relato bíblico. Todos os achados arqueológicos, eles colaboram para a veracidade da Bíblia. Esse episódio eu quis falar sobre arqueologia porque é um dado muito importante para a gente descrever e entender que aquilo que está escrito é verdade. E mais uma vez, aquilo que está escrito é verdade. Cada minuto que é comprovado algo novo mostra a veracidade da Bíblia. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu!